estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com o nosso associado Valdecir, aqui da Bay Grupo. Valdecir, então conta para nós, vocês têm 7 marcas do grupo Bay Grupo, mas onde tudo começou? Olá pessoal, é um prazer estar aqui no Momento SIC, né? E a nossa origem foi em 1993, quando a gente, eu e um dos sócios, o Antônio Agostini, resolvemos sair da prefeitura, nós éramos técnicos da Secretaria da Agricultura, e iniciar um serviço na área de paisagismo e topografia. Para isso a gente conversou com o seu Ivo Tramontina na época, a gente ofereceu nossos serviços para ele, e nós começamos prestando serviços para a Tramontina e para pessoas privadas, né? Então os primeiros 2 anos foram anos bastante difíceis, nós tínhamos na época uma inflação que passava de 1% ao dia, tá? Pegamos antes do Plano Real, então não foi fácil. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, mas a gente venceu, trabalhou bastante a parte do paisagismo, a parte da topografia. Então a primeira empresa era uma empresa de serviços. Depois, então, em 95, 2 anos depois, a gente abriu uma floricultura para atender a demanda do paisagismo. E também na floricultura a gente tinha um escritório da topografia e a gente foi evoluindo. Na floricultura a gente percebeu que as mudas vinham quase tudo de São Paulo. Começamos então no interior de Carlos Barbosa, no 5 da Boa Vista, a fazer a produção de flores. E 1 ano depois a gente percebeu que a gente estava usando terra para fazer o plantio das mudas, que isso ambientalmente não era correto, porque se pegava terra preta e se escavava essa terra. Então a gente começou a estudar resíduos da região e a gente começou a estudar o bagaço em gaço de uva. Começamos a trabalhar com o bagaço em gaço de uva, a gente via que tinha potencial e a produção de mudas. Nós já tínhamos então a empresa de serviço, a floricultura, que era uma outra empresa, e nós começamos a incubar uma terceira empresa, que é a Bayfur. Em 2001 abrimos a Bayfur aqui em Garibaldi. Compramos uma área de terra entre Garibaldi e Bento, porque 45% do subproduto do bagaço em gaço de uva é gerado nos municípios de Garibaldi e Bento, de todo o país. Então aqui nós começamos a fazer compostagem mais tecnicamente, e dentro da compostagem a gente foi evoluindo, desenvolvendo insumos, desenvolvendo adubos, desenvolvendo bioprodutos, que nos levou até o momento atual. Na parte da topografia, a gente acabou criando então uma empresa de loteamentos, que é a BGS, em parceria com a Gary Stefani, e continuamos na parte de topografia com uma equipe extremamente profissional, levantando projetos e fazendo projetos em todo o país, na área ambiental, na área industrial e também alguma coisa na região aqui, a gente presta serviços com topografia. Só que hoje a gente se especializou mais em usar a topografia nas assessorias que a gente faz de consultoria. Certo. E tu consegue explanar rapidamente o que é as demais marcas também do Bay Grupo? Nós temos a Bay Lauro, que é paisagismo, né? A Bay Top, que trabalha na topografia, a Bay Mundo, que é floricultura. Hoje a gente deslocou, tá parando de atuar no varejo, mas continua a Bay Mundo como uma empresa de comercialização de plantas diretamente ao paisagismo, diretamente a grandes projetos. Nós temos a Bayfur, que engloba o Bayfort, que é a produção de insumos agrícolas, engloba o Baylab, que é laboratório, né? Nós temos um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, ele presta serviço para nós e para terceiros. Nós temos mais de 30 empresas que fazem análise aqui no nosso laboratório na produção de insumos, e nós temos outras marcas que estão apenas registradas para novos produtos que a gente vai lançar. Dentro da Bayfur, o principal produto são os insumos agrícolas com a marca Bayfort. Aí nós temos desde os adubos líquidos, tá? Que são gerados a partir da compostagem do bagaço em gaço e semente de uva, e os bioprodutos, que são fungos concentrados, tá? Aonde a gente vende para controle de pragas para grandes lavouras, tá? Então, essas são as 2 linhas principais.
Nós temos a linha de bactérias também, que está crescendo bastante. Então, o foco principal da Bayfure hoje é a produção de insumos com a marca Bayforte. Então, nós temos linhas que vão para o setor urbano e a grande maioria das nossas linhas vão para o setor profissional agrícola, principalmente em grandes lavouras. E o teu cliente, né, ele está mais concentrado aqui na região ou vocês conseguiram se espalhar nacionalmente? A maior venda minha hoje é o Centro-Oeste. A maior venda de faturamento é o Centro-Oeste. A gente começou aqui, a gente criou as raízes aqui, mas a gente está mais forte nos mercados bem profissionais. Então, no Centro-Oeste a gente está nos grãos, na região de Olambra a gente está na floricultura, na região do Rio Grande do Norte a gente está na fruticultura de exportação, na região do Vale de São Francisco a gente está na fruticultura de exportação. No mercado de grão a gente está crescendo muito, também por causa da rapidez da entrada dos nutrientes na planta. Se você for colocar um adubo numa planta químico, tem nutrientes que chegam a levar 5 dias para começar a entrar na planta. Os nossos produtos, não existe nenhum deles, dos líquidos, que em menos de 20 minutos não esteja já colocando um nutriente dentro da planta, ou via foliar ou via radicular. Então, onde existe um controle maior, tipo, tu pega o Centro-Oeste hoje, tem fazendas que estão investindo 400, 500 milhões em irrigação. Então, eles fazem 2 colheitas e meia, 3 por ano. Então, eles precisam ser assertivos, eles põem culturas de ciclo rápido. Então, eles fazem injeção de nutriente via pivô, ou via fertirrigação, ou via pulverização. Então, eles têm que ser assertivos e não podem contaminar o solo, porque o solo passa a ser intensamente utilizado. Se você usar um adubo que tem resíduos, vai acabar ficando no solo. Sim, prejudicando ali. Prejudicando a lavoura. Isso aí, para o futuro. O solo, né? Isso. A biodiversidade. Outra coisa dos nossos produtos é que eles são produtos que promovem a biodiversidade, justamente por não terem contaminantes e terem uma base orgânica como estrutura. Então, os micro-organismos do solo, eles acabam se beneficiando. E como hoje está crescendo muito os bioinsumos, cada vez mais tem que se buscar adubos, fertilizantes que casam com os bioinsumos, que não agridem o bioinsumo. Nós aqui dividimos o nosso trabalho em 2 grupos, tá? 2 grupos grandes e depois subgrupos. Nós temos aqui uma compostagem, onde a gente recebe o resíduo de bagaço, engaço, semente de uva e outros. E a gente faz a decomposição desse material com uma tecnologia chamada Ecobiofábrica Bayforte. É uma tecnologia que nós desenvolvemos aqui, é única no mundo, e essa ali é uma que nós estamos exportando para fazendas do Centro-Oeste, porque nós vamos nas fazendas e montamos essas unidades para tratar os resíduos nas fazendas. Ali nós trabalhamos com micro-organismos diversos. A gente sabe os grupos que tem aí, porém a gente cultiva eles todos juntos, fazendo manejos na compostagem que prioriza actinomicetos, ou bacilos, ou leveduras. Esses são os 3 grandes grupos que a gente trabalha. Então essa área de compostagem é o nosso berçário para buscar micro-organismos para trabalhar isoladamente, que aí nós chamamos biofábricas. Então aqui dentro nós temos uma unidade de ecobiofábrica que trabalha com um pool de micro-organismos, e depois a gente tem unidades onde a gente trabalha com micro-organismos de forma isolada. Então nós temos um platô próximo aos trilhos, no fim da nossa área, onde a gente trabalha com fungos. Lá é só fungos. E tem 3 fungos que a gente trabalha lá: o tricoderma, o bovéria e o metarísio. Eles têm que estar separados. Esse aqui é o tricoderma, o produto à base de fungo tricoderma. Então esses aqui tem que estar separados entre eles, porque um ataca o outro. Então a gente produz eles em pavilhões separados. Depois nós temos a unidade de produção de bactérias, onde a gente produz bacilos. Então essa aí também está separada, é a segunda biofábrica nossa. E em containers a gente está fazendo pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,
que futuramente esses containers vão se transformar em pavilhões, onde a gente vai trabalhar com outras linhas. Nós estamos com um trabalho muito profundo em leveduras, inclusive vamos lançar aqui, provavelmente o ano que vem, a primeira levedura brasileira para uso em vinhos, em parceria com a Embrapa, mas também tem outras leveduras que serão utilizadas na produção de insumos agrícolas, porque elas controlam pragas e fungos que atacam as plantas. Então, conforme você vai descobrindo, você vai fazendo a separação. Então, nós temos aqui uma equipe de pesquisa bem grande, eu tenho 3 doutorandos aqui dentro da empresa, tem estagiários, a gente tem um projeto FINEPA que financia esses estudos para nós. Então, a gente está estudando vários micro-organismos e trazendo da ecobiofábrica para a biofábrica de forma isolada. E o trabalho começa dentro de containers. Então, dentro dos containers, a gente faz um trabalho de isolamento, os estudos, e depois que a gente validou toda a pesquisa, a gente constrói pavilhões. Para você ter uma ideia, o tricoderma nós começamos a estudar ele em 2011 e nós conseguimos registrar ele em 2020 e começamos a faturar em 2021 com ele. E o ano passado, 2023, ele foi responsável por 49% do nosso faturamento, só esse micro-organismo. E esse ano nós estamos lançando mais 2 e o ano que vem a gente está preparando o lançamento de mais 4 micro-organismos. Consegue apontar um fato, uma história que te marcou aqui dentro da empresa? Tem vários fatos, tá? Tem vários momentos. O que mais me marcou foi em 2012 ter que tomar uma decisão de largar a produção de flores, tá? E por que a gente largou? Porque a gente tinha problema tecnológico? Não, nós tínhamos um produto, um dos melhores do estado do Rio Grande do Sul. Só que pelo fato de nós estarmos saindo do regime do simples para o presumido, nossa condição tributária subiu bastante e eu me obriguei a sair por causa dos faturamentos. E a minha concorrência ficou com um sistema simples ou com talão de produtor. E eu tive que abrir mão da produção de plantas para não entrar no prejuízo por uma questão fiscal. Então a gente aprendeu que a gente tem que tomar decisões sempre com a razão e não com a emoção. E infelizmente nos dias de hoje, em muitos momentos, a gente tem que tomar essas decisões. Então ela marcou negativamente, mas ao mesmo tempo nos acelerou mais ainda na parte biotecnológica. E nós conseguimos deixar de produzir flor e partir para os insumos com mãos cheias, porque a gente começou ainda, quando a flor dava um bom retorno, começou a pesquisa e o desenvolvimento dos adubos líquidos. Porque o adubo líquido eu comecei a ter ele em 2005. Então, de 2005 até 2012, ele já representava, na época, mais de 50% do faturamento da empresa. Então, eu pude abdicar da produção de mudas e partir cada vez mais para a produção de insumos. Perfeito. E falando, né, também dessa trajetória, né, dos desafios, qual é a tua perspectiva daqui para frente? A perspectiva, assim, as ondas de inovação são cada vez mais rápidas, tá? Se uma vez a gente pensava que a gente se estabelecia no mercado e ficava 50 anos com o mesmo pavilhão, com a mesma estrutura, isso aconteceu. Olhando para trás, tem empresas centenárias que passaram por momentos em que ficava 20, 30 anos no mesmo pavilhão, uma máquina mudava um pouco, hoje não. Hoje, o que me preocupa muito é que a mudança é muito rápida. A gente tem que estar aberto a mudanças, tem que estar criando, principalmente na nossa área, e a gente não pode se acomodar. A qualquer momento vem uma mudança que vai te derrubar. Então eu acredito muito na teoria da destruição criativa. Tu cria um produto novo, tu destrói um velho, tá? Então a gente precisa ser muito criativo. Por isso que a gente investe bastante em pesquisa. Acredito muito na biotecnologia, aposto muito nisso, porque a biotecnologia não vai parar só no insumo, ela vai entrar na área alimentar com força, na área de medicina. Ela já está, porque a maioria dos antibióticos são bioprodutos, e então eu acredito muito nisso, mas temos que estar sempre prontos para a mudança. E a nossa visão é produtos e serviços que promovem a vida, então a gente está bem direcionado nisso.
Eu fico muito satisfeito quando a gente roda aqui na região, tipo na entrada de Carlos Barbosa, vê todo aquele paisagismo. Nossa primeira empresa executou e mantém até hoje, e também por usarem nossos produtos que promovem a vida, porque o nosso foco é isso. Então, um produto como esse, um adubo como esse, a gente pensou uma tampinha, né? Uma tampinha desse produto, uma tampinha num litro de água, você irriga uma vez por semana e essas plantas estão cuidadas, elas acabam se desenvolvendo. Por quê? Porque aqui tem nutriente e tem moléculas que promovem a vida, assim como micro-organismos. Esse é o grande ponto positivo do nosso trabalho. A SIC agradece vocês terem aberto a porta de vocês, né, para conhecer um pouquinho mais da estrutura, conhecer a história de vocês e a cartela, né, das marcas de vocês, da Bay Grupo. E a gente deseja, então, vida longa, sucesso, que tenha uma excelente jornada, caminhada. Nós que agradecemos, muito obrigado. Até mais, então, pessoal, tchau, tchau!